época de candomblé, acho que eu cantava isso errado, hein? Era diferente. De quem é essa voz? Isso é uma roda gigante. De quem é essa voz, Flavinho? Ó, é desse cara aqui, ó. Henrique Omofaiá. Bom, mas já já a gente vai falar sobre o CD do Henrique Omofaiá, tá? Vamos deixar vocês um pouquinho mais curiosos só, que é o tempinho que a gente tem para poder responder as 3 questões que o Flavinho separou ali, que vem da internet pra cá. Enquanto isso, o Henrique tá ali guardadinho, ó. Os filhos de santo do Henrique. Tá calma que ele já vai falar. Solta aí, Flavinho. Ó, vamos lá. A pergunta é a seguinte, deixa eu ver aqui, deixa eu achar aqui. Vou fazer as perguntas em sequência e cada um responde conforme puder, tá? A primeira pergunta é... Deixa eu voltar porque é muita pergunta que passou. Qual a função da mulher em Ifá? Essa é uma pergunta bem interessante. A mulher se inicia em Ifá, qual a função dela e o cargo dela? Automaticamente já é a mesma resposta para as duas. A pergunta é, a mulher chega a ser babaloa, babalete, babalaú? Quem se inscreve? Posso ir? E vai. E Buruboia Bocheche, quem é a pessoa que perguntou? Ah, tá aqui, vários nomes. Vários nomes, essa resposta não, é que foi Cristiane. Cristiane e as demais, essa resposta, ou os demais, é pra você. Bom, deixa eu falar uma coisa pra você, Cristiane. Diz o Odifá Obedi que o saber ele foi repartido. Então não existe nenhuma só visão, uma só ótica no mundo que permeie ou retrate 100% da verdade, ainda porque as religiões elas existem, Cristiane, para poder a gente se conectar a algo maior, a algo mais sagrado, para entender a nossa essência de ser humano. Dentro da tradição do Ifá afro-cubano e algumas outras tradições mais arcaicas, mais arcaicas, existiam sempre uma separação, uma espécie de segregação dos poderes masculinos e dos poderes femininos. Bom, verificamos que, por exemplo, na própria África, Nigéria, especificamente, a misoginia por conta de dogma religioso, talvez isso por ter uma grande influência dos muçulmanos na sua cultura, é algo notório, não tem para onde escorrer. Alguns cultos da tradição iorubá, por exemplo, faz circuncisão feminina, ou seja, retira o clítoris, que é a parte que a mulher tem para poder sentir o prazer, tá? Dizendo que aí evitaria-se, por exemplo, filhos abicus. Então essa história de que a mulher ela tem deveras grandes poderes na religião africana, e isso sim é um traço de misoginia, seria um pouco de ilusão. A história ela refuta isso com veemência. Mas a gente pode entender também, através do culto Ilecó, através do culto Gueledé, que as mulheres sim deram seu grito de liberdade. Aqui no Brasil, por exemplo, o candomblé e a Naçoká, ele se fomentou como uma religião extremamente matriarcal. A mulher ela teve sua vez, ela conseguiu dar o seu grito de liberdade. Mas existe liturgicamente também algumas barreiras que são impostas pela própria religião, pela própria tradição religiosa, de homens chegar a determinados cultos e mulheres chegarem a determinados cultos. Vamos dar um exemplo para vocês, tá? Imagine uma mulher ogé, atiçando Egum, fazendo Egum subir e descer. Não é porque a mulher não atinge o cargo máximo dentro de uma casa de Egungun, sabiamente cultuado no Brasil, Itaparica, Rio de Janeiro, tem muita casa boa de Egungun. Não é porque ela não é a sacerdote suprema que ela não tem importância, ela não tem relevância. E nem por isso as mulheres que são do culto de Egungun se acham simples cozinheiras. Horas, como se, por exemplo, o que está escrito lá em Oxemassá, o Adimu, que é algo que salva a vida de um ser humano, cozinhar para o orixá, fazer comida para o orixá, tratar da comunidade, fosse algo secundário. Estão relegando a mulher aí a um papel ao qual estão fazendo uma lavagem cerebral para poder, enfim, impor um ponto de vista que não cabe a mim dizer se certo ou errado, que não pertence à minha cultura. A mulher, quando se inicia dentro da cultura da prosperidade de Ifá, Orumilá, afro-cubana, a liturgia que segue-se, ela vem de Equiti, está atestada no Odifá chamado Dimeji. Iemonjá já era a PTB, mas não era Icofá.
Oxum se tornou Icofá porque foi perseguida por Iku, teve o auxílio de Elá, chegou a cerimônia que nós entregamos hoje dentro da prosperidade afro-cubana, inclusive explica aí a quantidade de 15 ou dia de leite que uma Icofá, que uma PTB, ela vem receber. E isso não relega a mulher a um papel secundário, não, muito pelo contrário, ela só não exerce o sacerdócio supremo de Fá. Da mesma forma que um babalaô homem também não pode ser babalorixá, não vai ser Ialorixá. Da mesma forma, por exemplo, no culto de Eleé, Yami ou Xorongá, que muitas pessoas fazem, bate na porta, faz cruz no chão, fala cruz credo, mas é uma parte do contexto africano religioso, a gente não tem muito para onde correr. Ali, esse papel, ele é de mais importância da mulher, o culto Gueledé é de importância da mulher, o culto Elecó é de importância da mulher, o candomblé, em sua vez, ele é de tradição feminina, as maiores cadeiras são ocupadas pelas mulheres. Então não quer dizer que a mulher não é sacerdotisa ou não é Ianifá ou Babalete na nossa cultura, que ela seja relegada ao papel secundário. Muito pelo contrário, a mulher desenvolve a nossa tradição religiosa. É a mulher, que traz aí pra gente a nossa organização, que elucida, que ensina, que é a grande mãe do nosso culto. Porque o homem, geralmente, ele acaba sendo talvez um pouco desorganizado e é justamente as mulheres que conseguem trazer esse toque feminino para dentro da religião. Alguma balão quer falar um pouco mais? Eu quero fazer algumas observações bem rápidas. A gente precisa entender Ifá. Para quem Ifá serve? Ifá não é um culto coletivo. Ifá é um culto individual, onde você vai para conhecer o seu destino pessoal. Conhecendo o seu destino, você passa a se cuidar a partir das informações que ele traz. Você não tem obrigação, você não tem toque, você não tem festa. É claro que temos alguns episódios festivos, mas nada que seja de obrigação ou que obrigue as pessoas a estar. Então, Ifá é, antes de tudo, para o indivíduo, para a pessoa. A mulher dentro de Ifá, ela já nasce grande. Ela já é Apetebi, esposa de Orúmila. O homem entra ao Ofacã e, se tiver caminho, ele se tornará posteriormente um babalaú. Se ele não tiver caminho, ele será eternamente um Aofacã. Conhecedor do seu destino, ele vai se cuidar, vai fazer as obras pertinentes, vai estar sempre se consultando com o seu babalaô, mas vai estar ali limitado ao seu papel de Aofacã. Então, essa pergunta de qual é a função, qual é o papel, é de gente que tem uma visão muito do candomblé, de uma casa de candomblé. Que na casa de candomblé existem os cargos, existem os postos, porque existe uma dinâmica em que é necessário que várias pessoas assumam determinadas responsabilidades para que a estrutura da casa funcione. Isso em Ifá é desnecessário, porque o babalaô acaba concentrando nele mesmo todas as tarefas da casa. E quando muito ele vai contar com o apoio da esposa dele, a sua Apetebi e a Fá, né? Aquela Apetebi que vai ser a responsável pelo Ifá do babalaô, que vai dividir parte da responsabilidade cotidiana da casa, né, com o marido, com o pai, ou com o irmão, qual seja aí a função que ela tem, o papel que ela desempenha nesse núcleo familiar, nesse babalaô. Nesse sentido, a gente precisa realmente repensar esse tipo de pergunta e esse tipo de resposta, porque há muitas coisas onde a mulher tem um papel fundamental dentro de Ifá e às vezes a gente não explora porque a gente fala para as pessoas, fala para as mulheres. Agora, se elas não têm interesse, a gente não pode obrigar. Tem uma questão que é bem interessante. Então, por exemplo, deixa eu te falar, deixa eu concluir. Depois você fala. Que uma coisa, Gil, que é o seguinte: sabemos que Orúmila é temperamental. Sabemos que Orúmila gosta de comer pela mão das mulheres. Orúmila gosta que as mulheres cantem para ele. Você sabe há quantos anos eu falo dentro da minha casa para as minhas afilhadas que eu queria pelo menos umas 3 ou 4 que canta direitinho para a gente ensaiar umas músicas para Orula, fazer um coralzinho e tal. Legal, padrinho, bacana, padrinho. Um dia a gente vai fazer isso. Daqui 1000 anos. Fala do Pelé. Agora fala do carro, fala do posto.
O Não, fala PD você, fala tu. não, PTB, não, Flávio, é a vez do Flávio. Só para o senhor falar da PTB e a FAP, porque a nossa PTB Não, mas também... eu falei. A nossa PTB também joga o PD. Sim, Se for necessário. Se for necessário, joga. No caso PTB extremo. FAP. No caso extremo. Ela vai jogar. Como na África também, não sai. Apesar as NFAs de África Cubana, o papel era bem diferente do que se prega hoje no Brasil. A mulher não saía adivinhando, você não vê história, não vê pataquim da mulher indo de uma terra para outra fazendo adivinhação. Exatamente. Verdade. Vai falar alguma coisa? Vou falar assim, só para complementar, vocês falaram muito bem, então não vou entrar nessa seara, vou complementar só uma outra pergunta que entrou aqui, foi o seguinte: a mulher fala Odu, até que ponto ela fala Odu? A qual o limite da mulher? O senhor já respondeu, já falou sobre isso, respondeu muito bem respondido. Só que se a mulher é santeira, ela joga Mary de Logum, ela vai falar Odu de alguma forma. Ela vai falar Odu de Mary de Logum. E Búzio não deve nada pro Pelé, cara. Não deve nada. Búzio adivinha pra caramba. A grande questão não é que a mulher não possa falar Odu. A grande questão é que ela não tem a consagração que a gente tem. E a gente sabe qual é a nossa consagração. Eu não vou dizer isso aqui, porque é segredo de Bodu. Mas o Alfacan, que é espertinho, vez ou outra a gente conhece uns Alfacan espertinho, que fica ali na internet, fica no YouTube, né, só absorvendo. Aí ele arruma uma namorada dentro da casa de Ifá. Aí o padrinho jogou e falou isso pra você. Não é isso não, porque esse Odu fala isso, isso e isso. Aí ele é o Babalaô Júnior. Como se Ifá fosse literal. Isso, aí ele é o Babalaô Júnior. Aí tu chega pro cara e fala: amigo, escolha a tua onda. Tu não comeu o que eu comi, tu não passou pelo que eu passei. Poxa, você vai querer interpretar o Du? Não dá, isso é espiritual. Verdade. Não tem como. Agora, é claro, a criatura joga búzios há 50 anos. É uma pessoa estudiosa. Sabe muito bem interpretar o que o búzio está dizendo para ela. E eu tô no meio de um Itá e ela não vai falar aquele Odu ali. Pela lógica dela, pela visão que ela tem, pelo que ela conhece, seria ignorância. Pelo contrário, eu quero mais ouvir até mesmo para aprender. O Babalaô tem que estar sempre disposto a aprender com os outros, deve estar sempre aberto a novos conhecimentos, que só agrega. E finalizando a essas questões, agora para a gente poder ir para o nosso convidado, preste atenção, eu vou explicar uma coisa para você. Se você incorpora com o teu Exu, com o seu orixá, você incorpora com as suas entidades, para que você quer ir a ser Babalaô? Se você pode ser um grande rei dentro da terra de orixá, dentro da terra dos seus castiços, dentro cada um rei na sua terra. Na sua terra. Para que essa palhaçada de querer diploma? Querer título. Salvo o caso de extrema necessidade. Diz Ifá, em o demônio, onde Orumila fala: tu és um come merda, porque você quer um monte de coisa, não sabe nada, seja melhor no seu, naquele seu pouco, seja melhor do que você ter muito e não ser nada. Buruboy Buxixi.